Você não se sente boa o suficiente porque alguém te treinou para se sentir assim. E eu sei exatamente quando isso começou. Foi naquele dia em que você se arrumou toda, achando que ele ia notar, e ele mal levantou os olhos do celular. Foi quando você contou algo importante, toda empolgada, e ele cortou você no meio da frase para falar de outra coisa. Foi naquela vez em que você fez algo com todo o seu esforço, e ele olhou com aquela cara de, tá, mas poderia ser melhor. E sabe o que você fez toda vez que isso aconteceu? Você engoliu. Achou que era besteira. Achou que estava sendo sensível demais. E aos poucos, algo foi acontecendo dentro de você. Você começou a se policiar. Começou a pensar antes de falar. Começou a se perguntar se estava exagerando, se estava sendo chata, se o problema era você. E cada vez que você fazia isso, você apagava um pedacinho de si mesma. Até que um dia você acordou se sentindo pequena, inadequada, como se nada do que você fizesse fosse suficiente. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Essa sensação de não ser boa o suficiente não tem nada a ver com quem você é. Ela tem tudo a ver com o tipo de relacionamento que você está vivendo. Porque isso não aconteceu de uma vez. Você foi treinada. Não foi um treino óbvio, com gritos ou xingamentos. Foi um treino silencioso, sutil, justamente por isso, tão eficaz. Toda vez que você se esforçava e ele não reconhecia, você aprendia que seu esforço não valia tanto assim. Toda vez que você falava e ele ignorava, você aprendia que sua voz não era importante. Toda vez que você brilhava e ele diminuía, você aprendia que ser demais era um problema. E isso vai entrando devagar dentro da gente. Pensa comigo, quantas vezes você sentiu que algo estava errado, tentou conversar, e ele disse que você estava exagerando, que estava louca, que estava imaginando coisas? Você sentia ele mais frio, mais distante. Quando comentava, ele dizia que estava tudo normal. E aí vinha aquela dúvida cruel. Será que eu estou inventando isso? E quando você começa a duvidar do que sente, você para de confiar em você mesma. E quando você não confia mais em você, você passa a depender da validação dele para saber se o que você sente é real. Olha que armadilha. E tem outra coisa que talvez doa ouvir. Você percebeu que quando você se diminuía, ele ficava mais carinhoso. Quando você pedia desculpa por coisas que não fez. Quando aceitava a culpa. Quando ficava pequena. Mas quando você se posicionava, quando falava o que doía, quando ficava feliz demais ou confiante demais, ele ficava frio, distante, irritado. E o seu cérebro aprendeu rápido. Quando eu sou eu mesma, eu perco amor. Quando eu me apago, eu ganho. Então, você foi se apagando, um pouco por dia, até quase não se reconhecer mais. E o pior é que isso parece maturidade, parece compreensão, parece amor. Mas não é. É condicionamento. E agora vem a parte mais delicada de todas. Você não aceitou isso porque é fraca. Você aceitou porque queria ser amada. Você é do tipo que tenta, que conversa, que entende, que acredita nas pessoas. E isso foi usado contra você. Porque enquanto você achava que precisava mudar, melhorar, se esforçar mais, ele não precisava mudar nada. Você já era boa o suficiente desde o começo. O problema nunca foi você. Seu corpo sempre soube. Aquele aperto no peito quando você queria falar algo e se calava. O nó na garganta quando você se olhava no espelho e não se reconhecia. O cansaço de fingir que estava tudo bem. Isso não era ansiedade. Era um alerta. Mas você acreditou que se tentasse só mais um pouco, se fosse mais paciente, se apagasse só mais um pouquinho, você seria finalmente amada. E não foi. Porque o problema nunca foi você não ser suficiente. Foi você ter acreditado em quem te fez sentir assim. Agora você sabe. E a partir de agora, existe uma escolha. Continuar se diminuindo para caber num amor que nunca te valorizou. Ou começar a se escolher, mesmo que isso signifique perder quem nunca te escolheu de verdade. Se isso fez sentido para você, fica aqui no canal. No próximo vídeo,
Eu vou te mostrar como reverter esse condicionamento e voltar a confiar em você mesma. Me conta nos comentários, em que parte você mais se reconheceu?